Irmãos, eu com muita alegria quero vos cumprimentar com a paz do Senhor. Vamos a um texto. Quero te convidar você a 2 textos da palavra de Deus. Não sei se eu vou conseguir falar os 2, mas até onde Deus nos concede, nós vamos chegar. Evangelho segundo escreveu São Lucas, capítulo de número 19. Quero ler os 10 primeiros versos deste capítulo, do 1 ao 10. Evangelho segundo escreveu São Lucas, capítulo de número 19. Enquanto os irmãos procuram, eu quero deixar aqui registrado uma palavra de gratidão a Deus, pelo privilégio de poder estarmos aqui nesta noite, reunidos para louvarmos o nome de Jesus. Sou grato a Deus por este privilégio, por poder fazer parte da história deste ministério, 77 anos deste ministério. Uns estão mais tempo, outros menos tempo, mas todos nós estamos fazendo parte e ajudando a escrever a história deste lindo ministério. Quero agradecer a Deus pela vida do nosso pastor presidente, pastor Dr. Elias Cardoso, sua esposa, missionária Lígia, a todos os irmãos e obreiros que compõem este ministério, que estão conosco aqui na retaguarda, no plenário. Deus os abençoe. Sou grato a Deus pela vida da liderança do CONAMP, na pessoa do pastor Flávio Pena, pastor Fernando. Quero agradecer a Deus pela vida dos servos de Deus. Muito obrigado a todos pelo convite. E eu espero que Deus fale conosco segundo a necessidade de cada coração. Irmãos, o texto é conhecido. Eu não sou pregador de palavras profundas. Eu acho muito bonito. Mas eu tenho certeza que Deus tem uma porção da sua palavra para nós nesta noite. Eu fui pregar em um trabalho, não sei se você já ouviu falando isso por aí, mas eu fui pregar num trabalho e quando me convidaram, ardeu no meu coração de eu pregar sobre o Salmo de número 23. Quem é que nunca ouviu o Salmo de número 23? Tem textos na Bíblia que se tornam muito conhecidos, né? Salmo 23, Salmo de número 23, Salmo de número 91... Lucas 19, por exemplo, são textos conhecidos, e ardeu no meu coração para mim ministrar o Salmo de número 23. Na época ainda não tinha Waze, não tinha Google Maps, então eu sabia chegar até um determinado lugar, e o irmão da igreja que me convidou, me buscou até aquele lugar, nós fomos conversando dentro do carro, e ele virou para mim e falou assim: pastor, o senhor precisava vir mais perto, o senhor mora muito mais longe, muito longe o senhor mora. O senhor tinha que vir um pouquinho mais perto da gente, para o senhor poder participar mais. Aí eu disse: mas quando os irmãos quiserem, é só me convidar que eu estou pronto. Eu falei: não, mas é muito longe, se o senhor estivesse mais perto, era mais fácil nós termos o senhor. Ele falou: porque aqui na nossa cidade não tem pregador. Aí eu disse: irmão, mas uma cidade desse tamanho, você dizer que não tem pregador, não é um exagero? Ele falou: não, pregador até tem, mas os pregadores daqui só sabem falar do Salmo 23, velho. Agora complicou, porque eu estou no Salmo 23 também, mas eu fiquei quieto, não falei nada, só pensei, né? Eu não vou mudar o texto por causa desse obreiro aí. Pregamos o Salmo de número 23, Deus abençoou. Aí quando acabou o culto que ele estava me trazendo de volta, ele virou para mim e falou assim: pastor, deixa eu fazer uma pergunta, foi de propósito que o senhor pregou do Salmo 23? Aí eu disse assim para ele: não, já estava no meu coração. Ele disse: mas hoje o senhor pregou diferente. Aí eu disse: não é que eu preguei diferente, é que hoje você entrou na igreja a fim de ouvir Deus falar. E quando nós entramos na igreja a fim de ouvir Deus falar, irmãos, Deus nunca vai deixar de falar. Pastor Cleverson, Deus abençoe, meu amigo. Está escrito assim: Zaqueu, o publicano, e tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando. E eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e era este um chefe dos publicanos, e era rico. E procurava ver quem era Jesus, e não podia por causa da multidão, porque ele era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu uma figueira brava para o ver, porque Jesus havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar na tua casa. E ele, apressando-se, desceu e recebeu Jesus com júbilo. E vendo todos isto, murmuravam, dizendo que ele entrara para ser hóspede de um homem pecador. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa eu tenho defraudado alguém, eu restituo quadruplicado. Jesus disse: não foi ontem nem amanhã, mas é hoje que a salvação chegou para esta casa. Porque este também é filho de Abraão,
porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Quantos dizem amém, irmãos? Vamos agora no Evangelho segundo escreveu São Marcos, capítulo de número 10, a partir do verso de número 46, outro texto muito conhecido, o cego de Jericó. E eu vou lendo para nós ganharmos tempos. Evangelho de Marcos 10, a partir do verso 46. Depois foram para Jericó. E saindo ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão. Bartimeu, cego, filho de Timeu, estava sentado junto ao caminho mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que ele se calasse, mas ele clamava cada vez mais alto, dizendo: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, pediu que chamassem o cego, e chamaram-lhe, dizendo-lhe: Amigo, tem de bom ânimo, levanta-te, porque o mestre te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, olhando para ele, disse: O que queres que eu te faça? E o cego disse: Mestre, que eu torne a ter vista. E Jesus lhe disse: Então vai, porque a tua fé te salvou. E ele logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Quantos dizem amém, irmãos? Tome assento, em nome de Jesus. Irmãos, esse texto que nós acabamos de ler, dois textos distintos, a história está dizendo na sequência, um de outro, dois episódios que acontecem na mesma cidade, a cidade chamada Jericó. São dois personagens diferentes, Zaqueu e o mendigo, Zaqueu e o Bartimeu. Mas na verdade o que eu quero enfatizar não é só os dois personagens, mas também o que acontece na mesma cidade, o que Deus faz na vida de duas pessoas dentro da mesma cidade. Lucas 19 vai narrar a entrada de Jesus na cidade de Jericó. Enquanto Marcos 10, 46 vai narrar a saída de Jesus da cidade de Jericó. Eu vou repetir. Lucas narra a entrada, Marcos narra a saída. É como se os dois combinassem dizendo o seguinte: Lucas dizendo, deixa comigo que eu falo como ele entrou. Marcos disse, então deixa comigo que eu falo como ele saiu. Lucas disse, quando ele entrou eu vi, ele entrou restaurando. Marcos disse, na saída ele saiu restaurando. Lucas disse, na entrada ele entrou transformando. Lucas disse, na entrada ele entrou transformando. Marcos disse, na saída ele saiu transformando. Lucas disse, na entrada ele entrou abençoando. Marcos disse, ele não mudou porque na saída ele saiu abençoando. Levanta a tua mão, segura no alto, recebe a profecia e prepare um glória. Quando você entrou aqui, Deus já te abençoou. E quando você sair, a bênção de Deus te acompanha para a tua casa. Porque Deus não é Deus de metade, Deus é Deus de começo, meio e fim. Você pode dar um glória por esta palavra? Vamos dizer junto? Ele é Deus de começo, meio e fim, vamos lá? Ele é Deus de... O que isso quer dizer? Que a Bíblia reporta que aquele que começou a boa obra é que vai aperfeiçoar. Se ele falou que vai curar, ele vai curar. Se ele falou que vai restaurar, ele vai restaurar. Se ele falou que vai salvar, pode dar glória que ele vai salvar. Se ele falou que vai abrir porta onde não tem, não interessa onde está a porta. O interessante é na mão de quem está a chave. A chave é dele, a porta vai se abrir. Receba esta palavra. Por quê, pastor? Porque Deus não mudou. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Perceba que o escritor não vai dizer que ele foi, porque quem foi não é. O escritor não diz ele foi ontem, é hoje e será amanhã. Não, o escritor diz ele é ontem, é hoje e é amanhã. Agora a pergunta é, como que ele é ontem, sendo que o ontem já passou? E como que ele é amanhã, sendo que o amanhã ainda nem chegou? Porque ontem eu fui, hoje eu sou. Se Jesus permitir, amanhã eu serei. Como os irmãos estão na mesma régua que eu aqui, nós somos todos iguais. Ontem nós fomos, hoje nós somos, ontem nós fomos, hoje nós somos. E se Jesus permitir, amanhã nós seremos. E Deus? Não, Deus é outro nível. Ontem é, hoje é e pode dar glória que ele já é amanhã. Quem sabe tem alguém aqui nesta noite que o corpo está no sábado, mas a cabeça já está na segunda-feira. Eu vou te dar uma notícia, você vai perder a paz, vai perder o apetite, vai perder noite de sono, vai perder a saúde, veio com meia dúzia de glória, está quase morrendo, sufocado, entalado na garganta, não consegue soltar, porque o corpo está no sábado, mas a cabeça está na segunda. Você não vai resolver. Fica com o que diz o texto não diz que ele será, o texto diz que ele é. E por que ele é? Porque ele não está preso no nosso tempo chamado Cronos, ele trabalha na eternidade. E quem trabalha na eternidade não precisa esperar o amanhã chegar para ser.
Ele sai do hoje, vai no amanhã, resolve o amanhã, volta para o hoje, diz: pode ir que eu tenho um amanhã de vitória preparado. Se eu fosse você, eu dava um glória melhor do que esse que você deu. Quem sabe o diabo está articulando para alguém chorar aqui amanhã, mas é um glória teu aqui, Deus te essa sepultura lá, é um glória teu aqui, Deus te dá vitória lá. Não se preocupe com amanhã. Por quê? Porque Deus já está lá. Eu estou sentindo Deus aqui, irmãos. Mas entrando no texto aqui por causa do horário, a Bíblia vai dizer que Jesus resolve entrar na cidade de Jericó. Aí o escritor começa dizendo: e tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando. Vamos começar lá? Jesus entrou. Nota de rodapé: aonde Jesus entra, um milagre tem que acontecer. Eu nunca vi Jesus entrar no lugar e ficar do mesmo jeito. Aonde Jesus entra, o milagre acontece. Ele entra na casa de Jairo, ressuscita a filha de Jairo. Ele entra na casa de Pedro, cura a sogra de Pedro. Vou profetizar: ele entra na tua casa e fecha a boca do leão. Ele entra na tua casa. Eita Jesus. Mas vamos para frente por causa do horário. A Bíblia diz que ele entrou e ia passando. Lucas 19:1. E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando. Ele entrou e ia passando. Vamos comigo? Ele entrou e ia. Já sentiu? Irmãos, eu não estou alegre para você dar glória, até porque só dá glória quem tem glória para dar. Mas é impossível estar num plenário desse e não sentir a presença dele. É um arrepio aí, é uma mão erguida ali, é um renovo aqui, é línguas estranhas ali. Sinta Jesus passando. Pastor André Bueno: se todo crente soubesse aproveitar essas 2h30 de culto, a vida de muito crente seria diferente. Eu não vim aqui porque eu vim pregar. Eu não vim aqui para bater cartão. Eu não vim aqui fazer política da boa vizinhança. Eu vim entregar o que é dele e receber o que é dele. Se fosse para mim vir aqui fazer política de boa vizinhança, era melhor eu ficar na minha casa. Se fosse para mim vir aqui ficar batendo papo no pátio da igreja, era melhor eu ficar na minha casa. Se fosse para mim vir aqui ver o cantor predileto, é melhor eu ficar na minha casa. Eu vim aqui sentir ele passar no nosso meio. Calai, alabaxerdinai. Olha ele passando aí, ó. Que arrepio é esse se não está frio? Que alegria é essa no rosto se não está ouvindo piada? É ele que passa, é ele que passa, é ele que passa. Canta lá, se ele quiser, ele renova agora. Se ele quiser, ele batiza agora. Se ele colocar um idioma novo na tua boca, fale. Se ele colocar fogo nos pés para marchar, marche. É tu adorando, Deus guerreando. É tu adorando e Deus batalhando. É tu adorando e Deus te vise, receba. Deixa eu abrir um parênteses aqui, irmão. Os meus parentes. Mas se eu tiver 47 anos de vida, 47 anos de fé e não tiver um testemunho para contar, é melhor eu rever os meus conceitos. Eu fui pregar no Jardim Sinhá, Assembleia de Deus Ministério do Ipiranga, lá no fundo da Zona Leste, Jardim Sinhá, lá no alto do Aricanduva, lá perto da estrada da Barreira Grande. Estou pregando, no final do culto, o pastor falou assim para mim: pastor, chama na frente quem quer aceitar a Jesus. Chamamos. Daqui a pouquinho ele falou no pé da minha orelha aqui: agora chama para frente quem precisa de cura. Irmãos, com a liberdade que me é dada, o pastor está chamando quem precisa de cura. Aí veio bastante gente, aí os obreiros começaram a dividir. Falou: aqui fica quem quer aceitar e reconciliar, aqui precisa, quem precisa de cura. Aí o Espírito de Deus falou comigo: diga que eu estou passeando na igreja. Bom, tem coisa que a gente já sabe, mas se ele mandou, manda quem pode e obedece quem tem juízo. Porque se ele fechar a comporta da palavra, eu quero ver falar. Então é melhor obedecer. Irmãos, Deus manda dizer que está passeando na igreja.
E a igreja respondeu em glória. E Deus gostou. Porque do jeito que o povo mandou glória para cima, Deus me deu outra mensagem dizendo: e diga que eu estou trocando o sangue de alguém hoje aqui. Isso é para quem crê, irmão. Isso é para quem crê. Se for para mim crer numa Bíblia que diz que Deus abriu o mar vermelho para o povo passar enxuto, e Deus não pode curar um câncer, não pode queimar um nódulo, não pode dar saúde no corpo, não. Ele te visita hoje aonde você receba saúde no teu corpo aí agora. Ei, calai. Quando eu disse isso, irmão, a unção da igreja dobrou. Aí uma menina na minha frente, chamada Louise, 13 anos na época, uma moça de pele morena, ela começou a tremer. Ela tremia tanto aqui no pé do altar que a impressão que dava é que ela não ia ficar de pé. Todo mundo entendeu que Jesus estava falando com ela, principalmente a igreja que conhecia ela. Aí quando eu vi aquela menina tremer, a mãe dela veio por trás, abaixou ela pelas costelas e sustentou ela de pé, porque a impressão que dava é que aquela moça ia cair. Aí eu vi o azeite da unção no altar. O Espírito de Deus falou comigo: pega esse azeite e peça para esse homem nas tuas costas descer e ungir essa menina. Eu peguei o azeite e falei: irmão, dá licença, mas Deus está mandando o senhor descer e ungir essa menina. A unção triplicou na igreja, porque eu não sabia, mas Jesus e a igreja sabia. Era pai e filha. Pai e filha. Eita. Tem vitória que não está na mão do médico. Tem vitória que não está na mão do doutor, com todo respeito. Tem vitória que não está na caneta do juiz, do advogado. Tem vitória que Deus está dizendo: está na palma da tua mão. Levanta, profetiza. Eu vou fazer. Receba o peso desta palavra. Irmão, mas foi um Pentecoste. O pastor deu a bênção apostólica debaixo de uma unção. Saímos dali e fomos embora para casa. A igreja ficou estremecida no poder. Eu com a minha esposa, nós éramos recém-casados, e um casal de amigos que estava conosco, fomos embora. E o pastor falou assim: ó, irmão, quem quiser ir embora, fica à vontade. Feche as portas. Quem tiver com pressa, fica à vontade. Amanhã é domingo. Só vamos sair daqui quando acabar a última gota de azeite. Isso é umas 11 horas da noite. Falei para minha esposa: nós precisamos ir embora, porque nós estamos de carona. 6 meses se passou. Quantos meses eu disse? Quantos meses? Estou pregando numa última tarde da bênção daquele ano, do outro lado da Zona Leste, Jardim Grimaldi. Aí eu estou sentado no altar, um grupo de irmãos, quando acabou o culto, veio falar comigo. Falou assim para mim: pastor, pai do Senhor, lembra da gente? Não lembro. Somos do Jardim Sinhá. Quando falou, eu lembrei da hora. Falei: meu Deus, sim, aquela moça Louise, pois é isso mesmo. O pai dela viu o nome do senhor na faixa e falou que quem viesse aqui para contar o testemunho. O senhor pregou lá no sábado. Na segunda ele levou a filha para fazer a segunda sessão de quimioterapia. Ela já tinha feito uma aplicação. Quando chegou no hospital, o pai chamou o médico e falou assim: doutor, eu sei que o senhor é um médico, o senhor estudou para isso, mas o senhor não pode fazer uma nova bateria de exame na minha filha, porque alguma coisa aconteceu e minha filha está curada. Segura o glória e prepare um melhor. O médico olhou para ele e falou: mas quem falou para o senhor que tua filha está curada? Ainda não caiu um pelo do corpo dela. Não caiu um fio de cabelo da cabeça. Aonde ela tiver pelo no corpo e cabelo na cabeça, vai cair. E ninguém está prometendo cura, pelo contrário. A doença pode reagir de uma forma mais agressiva. Agora o senhor está falando isso, o senhor tirou isso da onde? Diz: porque sábado lá na igreja... Foi um pastor magrelinho, na época eu estava mais fininho. Foi um pastor magrelinho lá da cidade de Catanduva e disse que Jesus estava passando na igreja e trocando sangue de crente. Aí o doutor falou assim: meu senhor, se trocar sangue e curasse leucemia, transfusão de sangue resolvia o problema. Não pode cair nessas conversas. O pai disse: é porque o senhor não estava lá. Se o senhor sentisse o que eu senti e visse o que eu vi... Quem tem glória, dá glória. Quem tem aleluia, dá aleluia. Resumindo, e prepare um glória melhor do que esse. Fizeram uma nova bateria de exames, segundo os irmãos. O médico ficou um pouco confuso, pediu uma segunda confirmação. Na terceira confirmação, a junta do hospital chamou o pai e falou assim: ó, eu não sei o que aconteceu, eu não sei quem fez, mas vai atrás dele e manda ele continuar fazendo, porque deu certo. No corpo da tua filha não tem mais uma célula cancerígena. Eita, irmão Rubem Macedo, a glória de Deus está aqui. Jesus está passando aqui, ó.
receba cura, receba milagre, receba renovo, receba. Inércia. Jesus está aqui, Jesus está aqui, Jesus está aqui, Jesus está aqui. O Jesus daqui está passeando aqui, ó. Prepare outro glória, irmãos. Sabe qual foi a sequela que o médico falou que ela ia ficar? Não ia poder gerar e nunca mais fazer força. Está curada, não tem célula cancerígena, mas ficou uma sequela aí. Eu estive pregando lá o ano passado. Ela não congrega mais na igreja. Ela casou, mudou de ministério. Mas a irmã diz, pastor, o médico disse que tem sequela. Diz que não podia fazer força. Por exemplo, cantar que ela gostava, não podia mais. E nunca ia gerar. Pois é mãe de 2 filhos e toma conta do coral da igreja. Eita, governador. Se eu fosse o senhor, eu dava um glória também por esta palavra. O Senhor está aqui. Você crê? Quem tem glória, dá glória. Quem tem aleluia, dá aleluia. Deixa Deus ser glorificado. É Jesus passando, ó. Há uma roda de fogo entre nós. Esta roda de fogo é Jesus. Há uma roda de fogo entre nós. Esta roda de fogo é Jesus. Quando Jesus começa a operar a enfermidade aqui dentro, não pode ficar. Quando Jesus começa a operar a enfermidade aqui dentro, não pode ficar, porque há uma roda de fogo entre nós. Esta roda de fogo é Jesus. Há uma roda de fogo entre nós. Esta roda de fogo é Jesus. Quando Jesus começa a operar a frieza aqui dentro, não pode ficar. Mas vamos para o texto, irmão. Eu estou alegre, irmão, estou feliz. Em Jericó tinha quem? Um homem chamado Zaqueu. Você conhece o texto, irmão? Porque é bom pregar texto conhecido, que a gente só vai relembrando. Zaqueu, chefe dos publicanos, rico, procurava ver quem era Jesus e não podia por causa da multidão. Alguns obstáculos esse homem encontra. Primeiro, chefe dos publicanos, chefe dos cobradores de impostos. Começou como cobrador de impostos, subiu de cargo, virou chefe. Eu tenho para mim que aquele homem tinha um espinho na carne. Porque todos nós que estamos aqui, temos uma área da vida que se nós não vigiarmos, irmão Rubem, é a nossa queda, é eminente. Como assim, pastor? Não sei, eu sei da minha. Eu sei qual é a área frágil da minha vida. Você sabe qual que é a sua. Uma vez eu ouvi uma frase da boca do pastor Israel Januário aqui numa escola bíblica e eu guardei aquilo comigo. Ele falou assim, pode pegar homem, tem homem, melhor dizendo. Não sei se foi bem com essas palavras, mas os irmãos que estão aqui vão lembrar do que ele disse. Tem homem que você pode colocar ele para dormir com uma donzela. Ela vai acordar a donzela. Mas não coloca ele para tomar conta de R$10 que ele vai se perder. Porque o espinho na carne dele é o dinheiro. Cada um tem uma fragilidade, uma área que é frágil. Eu quero crer, a Bíblia não diz, mas eu quero crer que na área de Zaqueu era o dinheiro. Brigou com Jericó. Jericó não gostava dele, mas o que ele gostava ele tinha, o dinheiro. Mas quando ele chega onde Jesus vai passar, ele encontra uns obstáculos. Primeiro, a multidão tinha tomado conta do caminho. Segundo, ele não tinha moral para pedir licença porque ninguém ia dar. Porque em Jericó não gostavam de Zaqueu. Ele se estica para ver quem é Jesus e não consegue, porque ele tinha uma outra dificuldade. Ele era de pequena estatura. Então se ele ficasse ali, ele disse, ninguém vai me dar vaga. E segundo, eu não enxergo o Nazareno passar. Ele correu adiante, ou seja, Jesus vindo com os discípulos, a multidão cercada, eu quero crer que fizeram uma banda de um lado, uma banda do outro, e Jesus passando no meio. Ele correu adiante, deixou Jesus vindo para trás, mas ele não achou uma brecha na multidão, mas achou um pé de árvore. Sobe na árvore, senta no galho, e espera, porque foi ali que Jesus disse que vai passar. Irmão, a Bíblia é demais. Deus me deu a oportunidade de pisar em Jericó 2 vezes. A segunda já não era novidade, mas a primeira fomos pegos de surpresa. Quando nós estávamos entrando em Jericó, se alguém já passou por esse lugar, vai saber do que eu estou falando.
A guia turística mandou nós encostar o ônibus, descemos do ônibus e disse, ó, saiam do sol porque o sol está muito quente. Aí tinha uma sombra, entramos debaixo da sombra e ela leu Lucas 19. Quando ela acabou de ler Lucas 19, ela perguntou assim, aonde Jesus estava entrando? Nós da caravana dissemos, em Jericó. Ela disse, pois bem, Jericó está 1.500 metros aí para frente, ó. É a próxima cidade que nós vamos entrar. E quem foi que Jesus se encontrou? Zaqueu. Todo mundo respondeu, pois bem. E aonde Zaqueu sentou? Aí alguém gritou, num pé de árvore. Ela disse, então olha para cima que nós estamos embaixo da árvore. Eita Jesus. Ela disse, se o galho existe eu não sei, mas foi aqui que Jesus passou. Foi em Jericó que ele entrou e foi nessa figueira que Zaqueu sentou. Jesus para embaixo de Zaqueu. Eu não sei o que Zaqueu pensou, irmão, mas a Bíblia me dá liberdade para isso. Eu quero crer que Zaqueu falou assim, esse é o Nazareno. Em cima da cabeça de Jesus. Correram tanto para ver ele e não puderam. Eu talvez não estou num lugar tão privilegiado, mas ninguém sabia que ele ia parar embaixo de mim. Embaixo de Zaqueu. Só que tem uma coisa, irmão. Zaqueu subiu na árvore pensando que era para ver Jesus. Mas eu tenho para mim que foi Jesus que colocou ele na árvore porque queria conversar com ele. Tem um hino que diz assim, ó, Deus complica, descomplica, depois explica porque complicou. É complicado até de falar. Nós temos um irmão em Catanduva que ele diz assim, pastor, parece que Deus complica, mas depois ele se explica. Ele olhou para cima e chamou pelo nome. Ô Zaqueu, o senhor está falando comigo? E tem outro Zaqueu aí, irmão? Não, então é com você mesmo. Desce depressa, porque não foi ontem nem amanhã. É, se você crer. Eu quero pousar na tua, irmão. Eu não sei as irmãs, eu vou falar da minha esposa. A minha esposa, ela não liga de levar ninguém em casa, pastor Joinville, mas ela só pede para avisar, porque elas enxergam pó aonde não tem. É Deus o que, irmã? Então minha esposa não está sozinha, tem mais gente assim. Mas filha, onde você está enxergando o pó? Não, vocês homens não ligam, mas gente liga, tem que avisar. Pode trazer, mas só me avisar. Mas se Jesus eu encontrasse com ele hoje como encontrou com Zaqueu, meu Deus, e ele dissesse, Isaías, hoje eu quero pousar na tua casa, eu vou dizer, Senhor, a casa é pequena, só não repara, mas eu e a mulher dormem no quintal, o Senhor pode entrar na minha casa e fica à vontade. Visita o quarto, visita o guarda-roupa, visita a sapateira, visita a minha despensa, visita a minha necessidade. Deus está falando com alguém aqui. Vai visitando, irmão, se Jesus entrar na nossa casa, um milagre é inevitável. Na área em que você necessita, Deus tem sapato para pôr nos pés, Deus tem veste para pôr no corpo, Deus tem pão para pôr na mesa e Deus tem azeite para derramar na tua cabeça. O que você precisa, Ele tem para dar.